Olá, meus queridos alunos, bem-vindos de volta a mais uma aula de História. Você que está aí se preparando para o Enem, fica juntinho, cola com a gente, que hoje a gente vai falar de imperialismo e neocolonialismo. Vamos lá? Para a gente dar início ao nosso conteúdo, vamos entender o contexto histórico e o conceito, né? Então, o imperialismo e o neocolonialismo eles vão acontecer no século XIX e século XX. E consiste em um processo de exploração política, econômica, social e até cultural, realizado pelas nações mais desenvolvidas industrialmente. No caso, nós temos uma pequeníssima diferença entre imperialismo e neocolonialismo. O imperialismo ele vai acontecer independente de ter uma ocupação territorial. Por exemplo, a influência estadunidense sobre os países, as nações capitalistas do mundo, principalmente a América. Não houve necessidade de colonizar para que essa influência fosse realizada. Já o neocolonialismo, a palavra neo significa novo. Um novo colonialismo ou uma segunda colonização de um território que já passou por isso. No caso, a África, por exemplo, né? Então, agora que a gente esclareceu as diferenças das duas palavras, vamos voltar. Quais foram os motivos, então, que levaram essas nações industrializadas a exercer esse domínio e essa exploração cultural, econômica sobre outras nações menos desenvolvidas? Primeiramente, a indústria tinha um objetivo, que era dar lucro. Então, a industrialização europeia, que aconteceu por volta lá em meados do século XIX, né, que a gente já estudou em uma outra aula, vai motivar esses países a buscar mais lucro, expandindo os seus domínios, as suas riquezas, por meio, né, da busca por mercado consumidor, mão de obra barata, fontes de matérias-primas e, claro, né, tudo motivado pelo nacionalismo crescente, que é esse sentimento de pertencimento, esse sentimento de amor, digamos assim, à pátria. Nesse caso, o nacionalismo ele é um movimento também do século XIX, que vai acontecer justamente na Europa e que vai motivar não apenas coisas positivas, como também coisas negativas, como as guerras, né? Esse ultranacionalismo que vai incentivar os regimes totalitários, por exemplo, não pode ser taxado como algo positivo. O pertencimento, o amor à pátria, tudo isso são coisas boas, né? O nacionalismo, ele tem essas duas faces. Bom, então vamos nos aprofundar. O que diziam os dominadores? O que diziam essas nações europeias sobre os motivos deles, né? Então, se uma nação ela está sobrepondo a sua cultura com relação a outra, quer dizer que ela se sente superior. Então, existia o sentimento de superioridade racial dos países europeus com relação aos países menos desenvolvidos, né? Aos povos menos desenvolvidos, como os africanos, os asiáticos e a América Latina também. No caso da chave que você está vendo aí, dessa imagem, nós vamos ter os Estados Unidos, né, representados aí pelo tio Sam, carregando pessoas pertencentes a culturas nativo-americanas. Esse é o imperialismo norte-americano. O nome dessa imagem é o fardo do homem branco, que leva, né, a gente a entender essa justificativa racial. Mais à frente, nós temos um outro cesto, né, carregado agora por um inglês, né, e dentro desse cesto estão representantes das culturas indiana, chinesa e africana. Logo abaixo aí da palavrinha superioridade racial, você está vendo a palavra darwinismo social. Essa palavra se remete a uma ideia de que existiriam, entre aspas, raças superiores. Não se esqueça que o termo raça não é
corretamente aplicável a nós seres humanos. A ideia do darwinismo social surge da teoria darwiniana da evolução das espécies. Então, os europeus, eles se agarraram, alguns, né? Se agarraram a essa ideia e utilizaram a teoria darwiniana para justificar que existiam raças superiores. No caso, os europeus seriam superiores e, por isso, eles teriam o direito de exercer o domínio sobre esses outros povos. E, além disso, existiam também as justificativas humanitárias. Você acredita que eles tinham coragem de dizer que estavam indo lá para fazer caridade? Esse senhor que você está vendo aí ao lado é o rei Leopoldo, rei da Bélgica. Ele exerceu o domínio sobre a região do Congo. E o domínio que ele exerceu foi extremamente violento, nocivo, exploratório, com torturas e escravidão. Ele usava a mídia para falar que estava fazendo caridade, que estava levando a civilização para aquela população que era atrasada. Pois é, então o imperialismo ele foi muito nocivo para esses lugares, né, como a África e a Ásia. Só beneficiou os europeus, que foram os exploradores. A ocupação da África vai gerar uma conferência muito importante, tá? O Enem gosta muito de pedir esse tema, que é a Conferência de Berlim. Então, os países europeus, eles correram para partilhar o território africano. Alguns países saíram em vantagem, como é o caso da França e da Inglaterra, que a gente vai ver no mapa posterior. E algumas outras nações ficaram insatisfeitas por terem, né, ficado com menor território. Como você pode ver aí, em 1884, né, aconteceu o início dessa conferência, que foi convocada por Portugal, foi sugerida por Portugal, e foi realizada e organizada pelo ministro alemão Otto von Bismarck, também responsável pela unificação alemã. Então, essa reunião, que teria por objetivo principal redefinir ou definir as fronteiras, né, de ocupação na África, vai, na verdade, oficializar essa posse. O que queriam os alemães? Os alemães desejavam, convocaram, pediram para ter, né, também em seu território essa reunião, porque eles queriam uma redistribuição. Eles se sentiram lesados, prejudicados, porque pelo fato de terem saído por último, né, de terem tido problemas políticos de unificação e terem partido por último na corrida pelo neocolonialismo, eles ficaram com poucos territórios, enquanto outras nações obtiveram um número extensivo de territórios. Mas não adiantou de nada, né? Na Conferência de Berlim, só foi passado para o papel, só foi oficializado critérios de divisão e também aquilo que já tinha sido feito, o que gera uma insatisfação para os alemães. Bom, então definem as fronteiras, as rotas para livre circulação de comércio, né, no rio Níger e o rio Congo, que eram dois rios muito importantes ali que ficavam no coração da África, né, e tinham que ter livre trânsito para todos aqueles que estavam ocupando a região. E também houve um compromisso com o fim da escravidão e o tráfico de escravos, né? É claro que a gente sabe que não foi cumprido por completo, uma vez que o rei Leopoldo, né, exercia ainda escravidão naquele território. Mas poucos sabiam, já que a mídia não divulgava, ele próprio não divulgava, usava justificativa humanitária, né? Bom, então vamos entender aqui os territórios, né, como que a África era e como que ela ficou depois dessa partilha. Então, no mapa da esquerda, de 1870, você pode ver que os povos nativos, os povos tradicionais, ocupavam a maior parte, né, a maior extensão da África. Os domínios europeus sobre o Egito já eram muito antigos, mas a maior parte estava sob o domínio dos verdadeiros donos, né, que são os povos tradicionais. No mapa da direita, você vê como que ficou depois dessa partilha e depois da Conferência de Berlim. Esse território, gente, da África, ele era muito rico em matéria-prima, como carvão, ouro, látex e outros minérios também necessários como matéria-prima para a indústria. O processo da África ele foi muito violento, ao contrário da Ásia, né, que foi menos violento. Houve um desrespeito às culturas e aos povos tradicionais. Afinal, a demarcação desse território não contou com a participação, né, dos locais. Então, os nativos não puderam sugerir, não puderam opinar em nada. Isso vai provocar futuramente muitos problemas étnicos. Muitos grupos rivais acabaram tendo que compartilhar espaço, sendo que eles não tinham sequer optado por aquilo.
acompanha no mapa como que foi esse domínio inglês, né? O mapa de cima a gente está vendo aí, está tendo uma projeção de quais foram os territórios dominados pela Inglaterra. E no mapa de baixo, em rosa, nós vamos ver quais foram os domínios franceses. Então, essas duas nações saíram vitoriosas na partilha. Na Ásia, a dominação ela aconteceu mais de forma comercial, né, do que a exploração de matéria-prima e mão de obra. Afinal, a quantidade de pessoas que viviam ali e o comércio que já era realizado desde mais ou menos o século XIV colaboravam para que essas relações elas fossem mais comerciais. Com a coroação da Rainha Vitória, em 1876, nós vamos ter o protetorado britânico, incluindo a Índia. Então, a Índia e a China vão se tornar territórios de protetorado inglês. Então, não vão ser necessariamente colônias, mas é como se fosse. Exerce sobre esse território um domínio comercial, um monopólio, né? Por exemplo, o monopólio do chá e do ópio. A venda do ópio e do chá só podem acontecer única e exclusivamente por meio dos ingleses. Também foi uma presença nociva, né? Então, os impostos e todas as taxações sobre esses povos asiáticos deixavam eles reféns e totalmente dependentes. E quando eles tentavam reagir, era usada violência, como a gente pode acompanhar agora. Várias foram as tentativas de reação, as tentativas de acabar com aquela dominação, tanto na África quanto na Ásia, mas todas elas não tiveram sucesso, né? Todas elas foram suprimidas pelas tropas militares. A Guerra dos Boeres, né, não foi uma tentativa de expulsar os colonizadores, mas foi um conflito entre colonizadores, entre os ingleses e os holandeses, né? Por conta de um território rico em diamantes, lá na África do Sul, que seria, né, a província ou a República Livre do Transvaal. Quando os holandeses, que eram os primeiros ocupantes, descobriram que existia diamante na região, os ingleses se interessaram e tentaram tomar o território. Já as guerras do ópio, do Boxer e dos cipaios foram movimentos, né, de tentativas de se libertar. Lá nos cipaios nós temos os indianos tentando se libertar dos ingleses. Na Guerra do Ópio nós vamos ter os chineses guerreando contra os ingleses devido ao consumo do ópio que estava sendo proibido na China, mas os ingleses mantiveram, né, a sua decisão de vender aquele produto e várias sanções serão impostas sobre os chineses, assim como os outros, né? E a Guerra dos Boxers, que acontece em 1900, é um movimento nacionalista, né? Na tentativa de expulsar os ingleses na base da porrada, né? Então, esses movimentos, eles não tiveram sucesso. Infelizmente, nós não temos tempo para nos aprofundar tanto assim em cada um deles. Por isso, né, a gente vai direto para as consequências, que foram inúmeras. Esses territórios tiveram uma desestruturação em seus sistemas produtivos. Eles foram completamente esfacelados, pois houve uma dependência total dos europeus com relação aos produtos. As colônias elas não podem mais consumir aquilo que produzem, né? Elas têm que consumir de acordo com o que a metrópole, no caso, os colonizadores, impõem. Isso vai gerar uma série de consequências terríveis para a população, como fome, miséria, submissão econômica dessas regiões, agravamento de conflitos regionais, como é o caso da África, já citado, desenvolvimento de nações industrializadas, né? Os europeus foram os únicos beneficiados, disputas imperialistas entre os próprios europeus, né? Que vai levar, inclusive, à Primeira Guerra Mundial. Então, nós temos aqui, no imperialismo, um dos motivos que vai levar à Grande Guerra, à Primeira Guerra Mundial. Nações como a Itália e a Alemanha ficaram insatisfeitas com a partilha, afinal tiveram que sair por último nessa corrida, uma vez que precisavam solucionar os conflitos em seus territórios, né, os conflitos relacionados à unificação, uma vez que tanto a Alemanha quanto a Itália não tinham um território unificado, eles eram formados por vários principados, reinos, ducados, enfim, isso é assunto para uma outra aula. Agora, né, que nós já relembramos tudo isso, vamos testar o nosso conhecimento resolvendo algumas questões.
essa é uma questão recente do Enem de 2022, né? Nós temos aí uma das conferências realizadas no período, né, que organizava o domínio e a possessão sobre o território africano, que é a Conferência de Bruxelas. No texto, nós temos o seguinte: as potências declararam que o meio e os meios mais eficazes para combater a escravatura no interior da África são os seguintes. Primeiro, a organização progressiva dos serviços administrativos judiciais, religiosos e militares nos territórios da África, colocando sob a soberania ou sob o protetorado das nações civilizadas. No segundo parágrafo, nós temos o estabelecimento gradual no interior, pelas potências de quem dependiam os territórios de estações fortemente ocupadas, de maneira que a sua ação protetora ou repressiva possa se fazer sentir com eficiência nos territórios assolados pela caçada ao homem. Então, são dois, princípios aí dessa conferência que falam, da exploração da mão de obra, escrava. E no contexto da colonização, como diz o enunciado, da África no século XIX, o recurso ao argumento civilizatório apresentado no texto buscava legitimar o quê? Então, esse texto, esse argumento, ele tenta legitimar uma ação do colonizador, que se considera civilizado, num argumento civilizatório, em que ele deixa bem claro que os europeus estão exercendo domínio sobre esse território, e que, portanto, nós temos na letra B o gabarito que fala da submissão de espaços para alterar as relações de produção. No caso, se necessário, como eles estão dizendo ali, o uso da caçada ao homem, o uso da exploração e da violência, certo? Então, os europeus deixaram tudo organizado para que a exploração desse território fosse legalizada. Por isso, várias conferências. Vamos para a nossa segunda questão? Essa você vai encontrar no seu livro também, no A Prova do segundo ano. Se você tiver com ele aí, já coloca na página 35, na questão 8. E essa questão ela vai falar de uma das justificativas que nós relembramos hoje. Aquela justificativa que usa o darwinismo social, como você está vendo na imagem ao lado. Essa é uma charge que faz uma referência a essa teoria, esse é o rosto do Charles Darwin. Lembrando que o Charles Darwin ele não é responsável por essa teoria, Foi feito o uso da teoria dele sobre a evolução das espécies, adaptando-a ao racismo que justificava essa dominação. Então vamos ao texto, que diz o seguinte: no início do século XIX, o naturalista alemão Carl von Metzius esteve no Brasil em missão científica para fazer as observações sobre a flora e a fauna nativas e sobre a sociedade indígena. Referindo-se ao indígena, ele afirmou: permanecendo em grau inferior da humanidade, moralmente, ainda na infância, a civilização não o altera. Nenhum exemplo o excita e nada o impulsiona para o nobre desenvolvimento progressivo. Esse estranho e inexplicável estado do indígena americano, até o presente, tem feito fracassar em todas as tentativas para conciliá-lo inteiramente com a Europa vencedora e torná-lo um cidadão satisfeito e feliz. Então, como você pode observar, esse texto ele faz uso desse racismo, utilizando-se da teoria darwiniana da evolução das espécies, em que só se evolui quando se é desafiado pelo meio ambiente. Então, nesse caso, ele está dizendo que os indígenas não evoluíram porque não foram desafiados e que estão abaixo do nível do desenvolvimento dos europeus. Logo, no enunciado da questão, nós vamos ter que, no século XIX, parte da intelectualidade dos países europeus se utilizou dessa teoria do Charles Darwin para justificar o domínio imperialista imposto sobre a África e a Ásia nesse período. Então, foi sobre isso que nós falamos na aula de hoje. Com relação ao darwinismo social, é correto afirmar que, então, como nós já relembramos todo esse assunto,
você deve estar lendo aí a sua questão no seu livro, né? E identificando que o gabarito dela também é a letra B, e que nesse gabarito ele está explicando que essa teoria foi uma ideia que deturpou os estudos de Darwin, como nós repetimos hoje, servindo para que as elites europeias justificassem a sua exploração indiscriminada das riquezas naturais e sociais dos países africanos e asiáticos. Ou seja, uma justificativa fundada única e especificamente, né, no racismo, para que as populações do mundo aceitassem a violência e a exploração que estavam sendo realizadas sobre aqueles continentes, certo? Então, meus queridos, a aula de hoje chega ao fim. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Bons estudos! E se você perdeu as aulas anteriores, você pode acessar os canais que estão aqui, né? Os canais virtuais. E você pode rever essa e outras aulas. Então, meus queridos, até a próxima e fique bem!